Olá, queridos alunos, vamos mais uma aula de zoologia. Nós já estudamos, então, vários grupos de peixes, vertebrados, aquáticos, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os anfíbios. Então, nessa primeira parte, nós vamos falar um pouquinho mais das características mais gerais. Então, por essas imagens, vocês já conseguem observar aí quem seriam, então, os anfíbios. Nós temos aqui um representante de um anuro, né, uma perereca, uma salamandra e uma cobra cega ou cecília. Lembrando, então, aqui os vários grupos de peixes que já foram estudados, todos aquáticos, e aqui, então, estão localizados os anfíbios, a classe anfíbia. Então, nós vamos ver aqui, que na história evolutiva, uma das principais características que define esse grupo, a sirapomorfia, daqui para frente, é a presença de 4 patas para locomoção em ambiente terrestre. Então, daqui para frente, esses grupos aqui é chamado de tetrápoda, embora vários representantes do grupo sejam desprovidos de patas. Então, alguns perdem evolutivamente as patas na sequência. Então, o que acontece? Até agora nós estamos falando de animais vertebrados que eram aquáticos. Temos vários grupos de peixes. Então, vamos tentar visualizar lá no momento em que o ambiente aquático estava repleto de formas, competindo por alimento, e que o ambiente terrestre já estava um pouco mais estável, repleto, então, já de algumas formas vegetais, mais simples, mas também muitos invertebrados terrestres. Então, lá os artrópodes, principalmente, já estavam habitando o ambiente terrestre. Então, possivelmente, os primeiros tetrápodes, ou seja, que passaram a ter, então, estruturas locomotoras que possibilitaram colonizar ou sair para o ambiente terrestre, eles devem ter sido, em princípio, forçados, né, para o ambiente terrestre em busca de alimento, né, evitar a competição, então, que eles tinham dentro da água. Lembrem que os peixes que nós estudamos por último, que eram os sarcopterídeos, nós tínhamos lá os 3 gêneros que representavam, então, os sarcopterídeos como peixes dipnoicos ou pulmonados. Então, já existia lá uma estrutura, né, que permitia, então, ou que permite uma certa respiração aérea, assim como aquelas nadadeiras lobadas, que devem ter derivado, então, de uma condição de membros realmente que conseguem suportar e dar essa sustentação para as patas para a locomoção terrestre. Então, nós já conseguimos visualizar isso nos peixes sarcopterídeos, especialmente nos dipnoicos, essa condição. Então, o que mais os tetrápodes iniciais, lá os ancestrais, os próprios anfíbios, teriam ou precisariam, né, para poder existir no ambiente terrestre de uma forma mais eficiente? Então, uma delas é a sustentação do próprio corpo. Então, existir dentro da água é diferente, né, de sustentar seu corpo, então, no ambiente atmosférico. Então, toda a parte de esqueleto e musculatura mais fortalecidos para a sustentação no ambiente terrestre. Além das 4 patas para a locomoção e a respiração pulmonar por meio, então, dos 2 pulmões, que nós já vimos, então, que já existia no grupo ancestral. E também digamos, relacionar com o ambiente terrestre é diferente do que dentro do ambiente aquático. Então, o que vai mudar também, vai surgir nesses grupos, daqui para frente, mais um par de orelhas. Então, só os peixes tinham apenas a orelha interna. Então, a partir dos anfíbios, nós observamos também a orelha média, né, que vai ser, então, limitada pelo tímpano. A gente vai ver, então, nas formas depois terrestres, que tem um tímpano, uma membrana timpânica, e um espaço, né, repleto de ar, dentro dessa orelha média, com apenas um dos ossículos. Nós, mamíferos, temos 3 ossículos na orelha média, mas lá os antigos, né, os tetrápodes e os répteis, eles têm apenas um ossículo. E também uma novidade evolutiva que nós vamos visualizar dentro do grupo dos tetrápodes é a presença de mais um intestino. Então, os peixes só têm intestino delgado, ou apenas um dos intestinos. E a partir dos tetrápodes, então dos anfíbios para frente, nós temos também a presença de um intestino grosso, cujo papel principal é a reabsorção de água do processo. Então, um anfíbio, ele vai já ter várias características que possibilitam economizar, evitar, de certa forma, um pouco a perda d'água. Embora a gente saiba que os sapos, as pererecas, eles são muito dependentes ainda do ambiente úmido para alguns aspectos da sua fisiologia. Então, aqui estão os tetrápodes mais antigos que vivem, né, até hoje, os mais antigos que surgiram, então, da classe anfíbia, todos são da subclasse lissanfíbia, outras subclasses de anfíbia que existiram já são todas extintas,
Então, das formas atuais, são cerca de 4.200 espécies descritas em 3 ordens. A ordem Anura, o saliente, que é o grupo dos sapos, rãs e pererecas, é a maior, então quase 4.000 espécies estão nessa ordem. Temos ainda os urodelos ou caudatos, que são as salamandras. Então, elas têm essa cauda típica no indivíduo adulto, as 4 patinhas. E também os Gymnophiona ou ápodes, que são esses anfíbios que eles lembram muito, então, uma serpente, mas eles são, então, desse grupo aqui, vão ter as características relacionadas aos anfíbios e não a répteis. Então, percebam que eles não têm patas, embora sejam tetrápodes, certo? Então, evolutivamente, dentro do grupo dos anfíbios mais modernos, esse grupo é um grupo fossorial, ou seja, vive enterrado, e ele se desloca bem sem, então, essas patas típicas de tetrápode. Eles são chamados de cobras cegas ou cecílias, porque a gente não sabe exatamente qual é a porção anterior e posterior, porque eles têm os olhos degenerados. Então, o termo anfíbia vem do fato deles terem essa necessidade, essa vida dupla, né, considerando uma parte da vida na água e uma parte da vida na terra. Isso vale especialmente para os anuros, que têm, então, no seu ciclo de vida, essa necessidade. Então, eles vivem no ambiente terrestre, úmido, mas durante o período reprodutivo eles retornam para a água para poder fazer, então, o processo de reprodução. Então, isso, né, proporciona esse nome anfíbia. E também eles são muito dependentes do ambiente úmido, porque eles vão fazer uma parte do seu processo respiratório através da pele. Então, essa pele tem que ser mantida úmida, não pode ficar ressecada, senão a difusão dos gases não acontece. Então, os anfíbios, eles, de modo geral, têm respiração pulmonar, mas uma parte é feita aí com uma respiração também cutânea. Então, eles dependem do ambiente úmido, mesmo sendo, então, já os primeiros tetrápodes aí a colonizar o ambiente terrestre. Algumas imagens aqui, nós temos, por exemplo, umas formas bem pequenininhas, como esse pequeno anuro aqui, um sapinho, que cabe em cima do polegar. Nós temos algumas formas bem grandes, são raras, mas, por exemplo, a salamandra, que pode chegar a 1,80 m lá na China. De modo geral, as salamandras são mais encontradas no hemisfério norte, até mais ou menos a parte mais ali no norte, América do Sul, aqui se considera as Américas. E algumas formas, recentemente essa aqui é uma espécie que foi encontrada em 2003, então é uma forma bem diferente, e ela era considerada, né, só fóssil, foi encontrada em uma espécie, então, mais recentemente. Então, algumas formas aí de anfíbios. Algumas características, então, mais gerais, como já falamos, bem importantes, frisem bem isso, né? Essa necessidade, então, de essas estruturas para poder viver em ambiente terrestre. Então, a presença dos pulmões, que nós já falamos, são 2 pulmões, e também os 2 pares de patas. E, como a gente já falou, a dependência da água para poder fazer o processo de reprodução. Lembrando, então, que nos anfíbios, especialmente os anuros, que são os sapos, as pererecas, eles têm aquela fase larvária que é o girino, né, que tem uma cauda e ela é livre na terra. Aqui mostra a relação entre as 3 ordens. Então, considerando o Gymnophiona a mais antiga dentre os anfíbios modernos, tá, gente? E aí a Anura e a Caudata como grupos mais derivados. Falar um pouquinho sobre o revestimento dos anfíbios. Os anfíbios, eles têm um revestimento nessa pele bem fina e bem permeável. Lembre que uma parte da respiração dos anfíbios ocorre através da pele, respiração cutânea. Então, essa pele, ela precisa ser mantida fina e úmida para que possa ocorrer, então, as trocas dos gases. E o que mantém essa umidade é especialmente a presença de numerosas glândulas epidérmicas. Então, aqui, se eu fizer um corte do revestimento da parede do corpo do anfíbio, eu percebo que ela tem essas numerosas glândulas que têm essa mesma origem, então ela é epidérmica, além de outras glândulas, são chamadas de glândulas serosas ou de veneno, que é comum, então, na pele dos anfíbios também, certo? Então, ela é mantida úmida. Sobre a pele dos anfíbios, existe uma camada muito fininha de um material que tenta conferir alguma impermeabilidade aqui, ou proteção, que é a queratina. Mas ela é muito sutil, certo? A gente vai ver depois que nos outros vertebrados terrestres, a queratina se torna bem mais, um pouco mais espessa e principalmente mais impermeável. Aqui nos anfíbios isso não seria interessante, já que eles fazem trocas gasosas pela pele. Mas a queratina, então, ela vai aparecer muito sutilmente aqui nos anfíbios. Só para deixar bem claro, para vocês lembrarem que queratina é uma proteína.
é o mesmo material que vai constituir o nosso cabelo, a nossa unha, a pena da ave, as escamas dos répteis, então tudo é feito de queratina. É muito diferente lá da quitina que vocês estudaram lá nos invertebrados, lá no exoesqueleto dos artrópodes, que aquilo lá era um polissacarídeo, era um carboidrato, certo? Então, é diferente, embora tenha o mesmo resultado. Nos dois casos, a presença de queratina e a presença lá nos artrópodes de quitina confere, então, uma impermeabilização melhor para o revestimento, certo? Não é o caso, então, dos anfíbios. Outra coisa é que os anfíbios, eles são ectotérmicos, então eles não vão gerar calor suficiente metabólico, eles vão depender do calor do ambiente e eles precisam, então, fazer troca de calor. Então, por isso mesmo, a pele não poderia ser espessa, ela precisa ser fininha para permitir essa troca de calor. E lógico que isso faz com que esses animais vivam em ambientes mais protegidos, sempre úmidos, né, mais sombreados, para que eles consigam, então, solucionar todos os problemas aí e poder funcionar. Vou chamar mais um pouquinho a atenção sobre a questão ainda do revestimento, que está relacionado com a questão da coloração. Então, cor ajuda muito em relação, por exemplo, à camuflagem. Se eu pensar, por exemplo, nesse caso dessa perereca, que vive, então, entre as folhas, na vegetação, elas são arborícolas, então elas ficam camufladas aqui. E aqui também, né, esse bufo é um sapo, a gente consegue ver por essa glândula, que é comum ter na família Bufonidae, é uma glândula de veneno chamada paratoide, aqui está o tímpano e os olhos. Esse padrão de cores, né, que confunde eles com o ambiente. Então, coloração nos anfíbios ajuda tanto na questão da camuflagem, mas em alguns aspectos justamente fazem o contrário. São cores bem fortes, vivas, né, nos tons amarelo, vermelho, laranja, e que vão, então, avisar, né, vão servir como cores aposemáticas, que servem como aviso. Então, nesse caso, lembre que todos os anfíbios têm veneno na pele, mas alguns em especial, esse veneno é bem potente, né, ele é tóxico, e o predador ele vai aprender, né, que ele não pode, então, se alimentar desses tipos de anfíbios, em função da coloração, certo? Então, vamos já pensando aí no mundo animal. O que confere cor, né, à pele do animal? Então, uma parte é pigmento, se eu pensar, então, nos tons escuros, né, o marrom, o preto, e também o amarelo, o vermelho, o laranja, essas cores são cores que vêm de pigmento mesmo. Então, pela alimentação, eles vão se secretando, né, adicionando nos cromatóforos. Agora, os tons esverdeados e tons azulados, aí eles não são pigmentados. Na verdade, o que acontece é um efeito do reflexo da luz. Então, vai depender, então, qual é o comprimento de onda que é absorvido, ele vai refletir determinados padrões e cores e absorver outros. Então, nesse caso, por exemplo, o azul, ele é mais estrutural, né? Então, está relacionado com a reflexão desse padrão de cores azul pela microestrutura aqui da pele. E os tons verdes, nós temos que visualizar que talvez aqui embaixo ele tenha um pigmento, né? Que vai ser o pigmento, por exemplo, amarelo, refletindo um tom como esse azul. E aí, o que a gente enxerga é o tom verde, certo? Então, o verde no mundo animal não é clorofila, né, gente? Então, ele vai ser o quê? Uma combinação da presença de pigmento amarelo com a microestrutura que reflete a cor azul. E aí a gente tem os padrões esverdeados também. Então, se os anfíbios têm essas possibilidades de padrões de cores, vocês já podem desconfiar que eles também devem enxergar colorido, né? Já que é uma forma, muitas vezes, também de se comunicar dentro da própria espécie, certo? Então, aí pensar um pouquinho sobre a questão do revestimento dos anfíbios. E internamente, sobre a questão do esqueleto, vocês já viram lá, nós já tínhamos falado sobre os peixes ósseos, então que o esqueleto predominantemente é no padrão, né, mais calcificado. Aqui nos anfíbios também, grande parte, o esqueleto deles é um esqueleto ósseo. O que vai diferenciar um anfíbio lá dos seus ancestrais, né, em comum com os peixes, é que, se vocês lembrarem, o peixe ele era bem flexível, né, a coluna, a parte de costelas, toda a parte da ossificação interna. Então, eles tinham aqueles deslocamentos por ondulação lateral, principalmente. Aqui nos anfíbios, não. Eles têm um padrão bem mais compacto, os ossos são mais firmes, então ele não tem tanta mobilidade, né, da coluna lateral, aqui ela é mais fundida, mas eles têm outros padrões aí de locomoção no ambiente terrestre. Então, no caso dos anuras, principalmente, que são os sapos transpererecas, eles são adaptados ao salto.
Então, eles têm todo esse padrão de esqueleto, né, e também da musculatura associada para permitir essa locomoção por meio do salto, certo? Então, aqui um exemplo também de uma perereca, que é arborícola, então também é adaptada ao salto, e nesse caso ainda tem esses disquinhos na pontinha dos dedos, dos pés das mãos, que ajudam então como discos adesivos para ficar, especialmente quando são em superfícies verticais. Aqui mais uma imagem de um esqueleto, né, preparado aqui de um anuro, mostrando então essa boca bem larga, e esse esqueleto mais curtinho, e no caso dos anuros, mostrando que o adulto não tem cauda, aquela cauda típica dos cordados, mas a forma jovem, o girino, apresentava. E aqui nós temos uma vista também do esqueleto daquelas cecílias, ou chamadas cobras cegas, né, que são anfíbios, e elas vão ter esse padrão aqui bem mais compacto, né, na região do crânio, principalmente, já que são animais que escavam, eles são fossoriais, eles ficam embaixo da terra, então é interessante, né, que eles têm esse padrão mais firme aqui do esqueleto do crânio para poder ir escavando a terra. Se a gente fizer observar, então, uma vista dorsal do crânio, estão aqui a região das órbitas, dos olhos, e aqui a região das narinas, então eu estou olhando uma vista dorsal. Se eu olhar por dentro, o céu da boca, né, o palato desses animais, o que eu percebo? Aqui está a narina externa e internamente aqui tem a abertura da narina interna. Então ela vem daqui até aqui e faz uma conexão, essas coanas, da parte do ar, né, da atmosfera com a parte então do tubo digestório, aqui no caso que seria a cavidade bucal. Certo? Então as coanas, elas são bem anteriores. Em outros animais, como é o nosso caso, o caso das aves e dos crocodilianos, que nós vamos falar depois, essas coanas elas vão ser deslocadas aqui para o fundo, né, mais para a parte mais interna aqui do palato, certo? Então, essa aqui é uma imagem só para a gente finalizar essa questão aqui de um esqueleto, então, de uma cecília. Aqui também a vista lateral, mostrando que quando eles têm dentes, eles são bem pequenininhos também, não são muito desenvolvidos nesses grupos aqui, certo? Então, nós vamos ainda continuar um pouquinho com essa aula de morfologia geral no próximo momento. Até logo.